Métodos anticoncepcionais. Na visão espírita, todos os métodos anticoncepcionais são válidos? Há algum método anticoncepcional que não é recomendado pela doutrina espírita? E qual ou quais seriam eles? Bem, essa questão é uma questão que a gente até abordou numa palestra recente, o canal já publicou essa palestra, mas em síntese, de maneira bastante curta, bastante rápida, nós poderíamos dizer que todo método anticoncepcional que age antes do processo da fecundação ocorrer é um método anticoncepcional considerado válido, ético e moral, do ponto de vista espírita. Os espíritos dizem que os anticoncepcionais foram inspirados por Deus através dos bons espíritos aos cientistas em plena época de revolução sexual, um pouco antes, um pouco depois do início da revolução sexual, no movimento de liberdades sexuais que aconteceu aí, a grosso modo, década de 60 e 70, e nesse período, naturalmente, que as primeiras experiências anticoncepcionais, ou pelo menos aquelas que ficaram mais difundidas, divulgadas, foi uma espécie de estratégia e alternativa e bênção que o mundo espiritual ofereceu na época de liberdades sexuais, como dissemos, emancipação feminina, uma igualdade maior na atividade sexual e nas demandas sexuais, nos direitos sexuais entre os dois gêneros. Nesse momento, os espíritos, portanto, promovem isso para que os encarnados cientistas possam produzir pílulas anticoncepcionais especialmente, né? E difundir mais os preservativos, socializar mais os preservativos, para que se evitasse a quantidade assustadora, terrível e cada vez mais alta de abortos. O aborto que deveria ser evitado entre o aborto e métodos anticoncepcionais, muito melhor, métodos anticoncepcionais. Então, essa era a estratégia do mundo espiritual. Ainda que haja uma discussão, que eu não vou entrar agora, uma discussão polêmica sobre os benefícios dos anticoncepcionais, né, e os problemas, em alguns casos, os elementos e as repercussões que existem em alguns casos no uso dos anticoncepcionais em mulheres, especialmente as pílulas anticoncepcionais, hormonal, retenção de líquido, uma série de coisas, alguns perigos na área de saúde que até hoje são discutidos, né? De fato, é uma bênção e uma alternativa viável, né? Joana de Ângeles, que tem normalmente uma abordagem bastante austera nesse sentido, ela tem uma mensagem dela que ela vai dizer: entre os anticoncepcionais e os abortos, menos mal, ou dos males o menor, o uso dos anticoncepcionais, evitar a gravidez em vez de abortar. Eu ainda gostaria de entender um pouco mais o que é menos mal nesse sentido da expressão de Joana. Talvez ela estava se referindo à ideia farmacológica de que nada em termos farmacológicos que não seja de graça. A gente sabe isso, né? Se você usa qualquer remédio, você normalmente faz o peso aí do custo-benefício desse remédio, né? Mas nada na farmacologia é de graça, a gente sabe disso. Sei lá, se for o caso, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma hipertensão, aí eu uso o medicamento, que é o antihipertensivo, para evitar que eu tenha um problema sério de saúde pela pressão alta, né? Eu tenho um AVC, eu tenho um problema cardíaco, etc. Mas aquele medicamento não é de graça. Eu posso ter um problema renal, é raro, mas posso ter. Eu posso ter, sei lá, se for o caso, eu nem sei, mas se for o caso, uma problemática no fígado, né? Uma dificuldade no fígado, né? Alguma ocorrência hepática, alguma intoxicação e assim por diante. Mas, como são eventos muito raros, eu coloco na balança o custo-benefício disso. Entre uma ocorrência que é rara, 1%, que tem uma complicação renal ou alguma coisa hepática, né? Algum efeito aí hepático, e eu correr o risco de, minha pressão alta, eu ter, por exemplo, um infarto ou alguma coisa nesse sentido, eu opto pela medicação, para evitar uma situação, mas nada na farmacologia de graça. A gente tem um fetiche, né, na sociedade ocidental, um fetiche muito forte por remédio, por medicamento de toda sorte. Existe no imaginário popular isso, né? E os anticoncepcionais, portanto, vieram, no entanto, como uma bênção. Os espíritos falam isso. Vieram como alternativa válida para evitar. Agora, como o espiritismo preconiza que a reencarnação começa a partir da fecundação, isto é,
Quando ocorre a fecundação, espermatozoide com óvulo, já existe a possibilidade de um espírito estar vinculado, porque há casos que há fecundação, mas não há um espírito para aquele processo e, portanto, não há um desenvolvimento da gravidez, uma evolução da gravidez. Mas, para haver reencarnação, o espírito se liga ao corpo em formação ou ao embrião em desenvolvimento a partir da fecundação. É no momento da fecundação que o espírito se liga. Como existe a possibilidade de, em uma fecundação, haver o espírito ligado ali, a partir da fecundação, todo método anticoncepcional, entre aspas, anticonceptivo, entre aspas, é considerado pela doutrina espírita abortivo. Um aborto, portanto. Daí, por exemplo, a pílula do dia seguinte, do ponto de vista social, do ponto de vista da legislação brasileira, é algo autorizado, é algo legal, mas do ponto de vista espírita não é moral. Não é, do ponto de vista espírita, correto ou adequado a pílula do dia seguinte. Os dispositivos intrauterinos, eu não sou especialista em obstetrícia e em ginecologia, mas eu sei que há DIUs, especialmente alguns DIUs de cobre, DIUs que irritam a parede uterina, o endométrio e assim por diante, depois da fecundação. Então, há fecundação e quando ocorre o processo da nidação, que é a célula ovo, né? O óvulo fecundado cai, o cobre que é liberado pelo DIU irrita o óvulo, portanto o embrião, para que ele não se ligue aí à parede uterina, para que ele não se desenvolva. Essa é a ideia. Esses DIUs, eu não sou especialista, porque há pessoas que defendem que nem todos os DIUs, né? Me parece que alguns dispositivos intrauterinos evitam a fecundação. Se evitam a fecundação, tá ótimo. Do ponto de vista espírita, é correto. Agora, se o dispositivo intrauterino não evita a fecundação e age após a fecundação, do ponto de vista espiritual, na doutrina espírita, é um método abortivo. Daí eu cito esses dois métodos, né? Pílula do dia seguinte, com certeza, e alguns dispositivos intrauterinos, segundo o que se diz aí na área da medicina, são considerados abortivos e, portanto, considerados, do ponto de vista espírita, não morais e não legais, embora sejam legais na legislação do Brasil e em boa parte do mundo.